Se você é dono de empresa e começou a ouvir que a distribuição de lucro vai aumentar em 10%, e aí provavelmente uma dúvida passou na sua cabeça. Será que não é melhor eu aumentar o Prolabore para fugir desse imposto? Parece uma solução lógica, né? Mas a verdade é que essa decisão pode tanto ajudar quanto destruir o seu caixa se for feita sem conta. Então hoje eu vou te explicar de forma simples a diferença entre Prolabore e distribuição de lucro e quando faz sentido mexer nisso e quando é uma péssima ideia. Então antes de começar, se inscreve no canal porque esse tipo de decisão muda diretamente quanto dinheiro sobra no seu bolso no final do mês. Antes de falar em aumento ou não de Prolabore, a gente precisa entender o que cada um significa. Prolabore é a remuneração do sócio que trabalha para a empresa, mesmo a empresa sendo sua. É como se fosse o seu salário. Sobre esse valor tem o INSS e dependendo do valor vai ter imposto de renda também. Já a distribuição de lucro é o dinheiro que sobra da empresa depois que ela pagou todos os impostos e despesas. Esse lucro é repassado ao sócio como resultado do negócio. Hoje a gente pode dizer que a lógica sempre foi assim: manter um Prolabore razoável e retirar o restante como lucro, porque o lucro, quando bem apurado, ele é isento ou menos tributado, pelo menos era. O problema é que com essa nova lei sobre o imposto sobre a distribuição de 10%, muita gente está pensando em jogar tudo para o Prolabore, que isso aí seria mais interessante, mas é aí que mora o perigo. Muita gente pensa assim: se eu aumentar meu Prolabore, eu evito pagar 10% sobre a distribuição. Só que o Prolabore tem custo também. Ele tem INSS de 11% para o sócio e dependendo do regime tributário da empresa, você vai pagar também a parte patronal de 20%. No caso do lucro presumido e do lucro real, tem sim os 20% de INSS patronal sobre o Prolabore. E também no Simples Nacional, dependendo do anexo, no caso o anexo 4, também tem esses 20% que é o patronal. Tem que fazer cálculo. Então vamos aos números mais práticos possível para que você possa entender. O INSS do sócio hoje, ele tem um teto em 2026 que é de R$ 8.475,55. Mesmo que você tire um Prolabore, sei lá, de R$ 15 mil, você vai pagar INSS sobre esse teto. Mas o imposto de renda sobre o Prolabore pode chegar a 27,5% na alíquota máxima, dependendo do valor. Aí vem a pergunta: será que vale a pena trocar 10% da distribuição de lucro pelos 27,5% de imposto de renda sobre o Prolabore? Na maioria dos casos, não. Você estaria pagando quase o triplo do imposto e dependendo do seu regime tributário, ainda tem o INSS do patronal dos 20%, lucro presumido, lucro real e o anexo 4 do Simples Nacional. Então, aumentar o Prolabore só para fugir do imposto sobre o lucro pode ser trocar mais do mesmo. A conta precisa ser feita caso a caso, mas na maioria das situações, distribuir o lucro pagando 10% ainda sai mais barato do que aumentar o Prolabore e pagar 27,5% de imposto de renda, mais encargos previdenciários. Agora, calma. Por quê? Não é que nunca faça sentido aumentar o Prolabore. Pode fazer sentido quando o sócio está recebendo um valor muito abaixo do que seria razoável como remuneração pelo trabalho que exerce. Nesse caso, o Prolabore é uma ferramenta de organização. Não é para você fugir do imposto. A decisão precisa ser baseada em 3 coisas: faturamento da empresa, margem de lucro e impacto tributário total. A pergunta correta não é como eu evito o imposto, mas sim qual a combinação de Prolabore e distribuição de lucro gera menos custo total para minha empresa. Isso só se responde com uma simulação. Você precisa comparar os cenários: um Prolabore maior e menos lucro distribuído ou um Prolabore equilibrado e distribuição de lucro maior. Quando você coloca isso no papel, muitas vezes descobre que o aumento do Prolabore para fugir dos 10% sai muito mais caro do que pagar os 10% sobre a distribuição de lucro. O erro mais comum é decidir isso lá no improviso, ouvir um corte da internet, de um podcast ou um amigo dizendo: faz assim que você vai pagar menos imposto, e sair mudando o Prolabore sem nenhum tipo de planejamento. Só que o Prolabore errado, ele gera mais INSS, mais imposto de renda e problema no seu fluxo de caixa e até risco fiscal se for incoerente com a realidade da sua empresa, do seu negócio. Não existe solução padrão, existe solução para a sua empresa, para o seu negócio. Definir um Prolabore compatível com a função do sócio e usar a distribuição de lucro de forma organizada, com a contabilidade em dia, isso
sim é uma grande decisão. Se houver tributação sobre os lucros, a pergunta passa a ser: qual é o equilíbrio ideal entre o salário e o lucro para pagar menos imposto no total? Isso é planejamento tributário, não é nada ilegal, não é sonegação, é organização. E para quem está em um patamar de faturamento mais alto, existe uma solução estruturada que a gente cuida aqui na Tactus, que é a Hold de Participações. É uma estrutura que permite organizar melhor a distribuição de lucros, proteger o patrimônio e otimizar a carga tributária de forma totalmente legal e planejada. Mas atenção, holding não é para todo mundo, é uma solução que faz sentido dependendo do tamanho da operação, do volume de lucro e dos objetivos do empresário. Por isso, a importância de ter uma contabilidade ao seu lado faz total diferença nesse momento. Então, respondendo a pergunta no início, não aumentar o prolabore só para não pagar 10% na distribuição nem sempre compensa. Em muitos casos, você vai pagar mais imposto no prolabore do que pagaria no lucro. O que compensa é analisar o seu cenário específico e montar uma estratégia inteligente para a sua retirada. E por fim, se este vídeo te ajudou a entender um pouco melhor sobre isso, curte esse vídeo, se inscreve no canal também, compartilha com aquele amigo, aquele sócio que vive na dúvida sobre como tirar o dinheiro da sua empresa. E claro, se você quer saber qual é o melhor modelo para a sua empresa, fale com a Tactus pelo link que está aqui na descrição. Porque no Brasil, quem decidir isso sem uma contabilidade específica para o seu negócio vai pagar mais caro. E quem decide com estratégia sobra mais dinheiro no fim do mês para você investir no seu negócio ou até na sua vida pessoal.